Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo E olha que eu estava ótimo. fazendo o teste antes, hein, para ver se estava funcionando, mas é incrível como essas coisas parece que é de propósito, né? Flavinha, então, eu já contei para todo mundo aqui, um pouquinho antes de você chegar, que para mim você assim, é a grande estrela da moda sustentável. Mas eu vou só começar falando um pouquinho quem eu sou. Eu sou a Sônia Quintela, que eu presido o Artesol. Acho que espero que todo mundo aqui conheça o Artesol, mas se tiver das dúvidas eu vou contar para vocês. O Artesol foi uma ONG criada, na verdade começou como um programa de governo em 1998 com o intuito de promover sustentabilidade e desenvolvimento econômico para aqueles milhões de brasileiros que estavam começando naquela época a ganhar o Bolsa Escola, que hoje é o Bolsa Família. Então ele começou dessa forma e com a dona Ruth Cardoso, que na época ela a primeira dama do Brasil e ela geria toda essa área social do governo. Bom, então se criou o Artesol, tá? Que na época era artesanato solidário. Primeiro intuito era valorizar o artesanato de raiz cultural brasileira. O que é esse artesanato de raiz cultural brasileira? Tá? É o artesanato que veio para o Brasil no século XVII, XVIII, com os europeus, já estavam aqui, esse artesanato já estava aqui com os indígenas e veio com os africanos também, quando eles migraram para o Brasil. Então, essa mistura desse artesanato gerou um artesanato completamente único no Brasil. E a gente chama de artesanato tradicional cultural, e que a gente fala que é nosso patrimônio cultural e material, este artesanato, que hoje a gente fala de 6 tipologias, tá? Que é o bordado, que é maravilhoso para todo tipo de... Eu até trouxe a minha máscara bordada, mas é o bordado, o trançado de fibra, que é isso aqui é um trançado de buriti, mas todo mundo conhece tudo que é fibra. A cerâmica, né? Eu pus ali uma bonequinha, tem bonequinhas de cerâmica, a madeira também aqui atrás de mim, a tecelagem. Enfim, são essas as principais e a renda, né? E a renda, pelo amor de Deus, a renda que é uma das mais importantes. São essas as 6 tipologias mais importantes que tem no Brasil. E o nosso propósito, a nossa missão é criar vários programas com o intuito de salvaguardar todo esse artesanato cultural brasileiro. E mais do que isso, a gente quer realmente criar ferramentas para que eles possam se desenvolver economicamente, melhorar de vida e principalmente ter uma inclusão social dentro da nossa sociedade, que eles parem de ser mão de obra ou apenas funcionário e passam a ser realmente artesãos, né? Pessoas que realmente têm uma profissão de verdade, tá? Nos últimos anos, aliás, nos últimos 2 anos, nós criamos uma grande rede, uma plataforma virtual, que ela funciona para mapear, para capacitar, para organizar. Na verdade, ela é uma plataforma digital, né? Vocês podem entrar todo mundo, no artesol.org.br. Vocês vão ver lá por tipologia, por estado, por que tipo, se você quer artesão, se você quer mestre, né, o seu perfil que você quer ver. E você vai ver vários grupos, vocês vão ver vários grupos que o Artesol já capacitou nos últimos 22 anos. E a ideia lá tem também toda a parte de inclusão digital, esses grupos todos recebem, então você vai entrar numa página dele, vocês vão ver a página dele completa, é como se fosse um hot site, eles aprendem a criar o seu Instagram e tudo, é uma forma da gente ajudá-los a desenvolver. E lembrando que o Artesol tem uma loja Artins, que é outro projeto que a gente tem para gerar desenvolvimento econômico para esses milhões de artesãos. Mas é por isso que a gente convidou a Flavinha para vir aqui. Porque, Flávia, você sabe que eu sou fã número 1, eu quero pedir desculpas que eu não estou com uma roupa Flávia Aranha, que eu sou uma super consumidora e amo Flávia Aranha, mas infelizmente eu não estou em São Paulo, então eu estou no Rio, e aí eu estava sem nenhuma roupa Flávia Aranha aqui, desculpa. Mas eu adoro todas, né? Mas, Flavinha, conta pra gente, primeiro, como é que você entrou nesse mundo da moda? Bom, desde pequena, assim, bem cedo, eu fazia aula de pintura, sempre fui muito ligada a artesanato. Minha família é uma família que gosta de artesanato, então eu lembro da minha avó, das toalhas de mesa todas bordadas do Nordeste, das nossas viagens quando eu era criança, assim, visitando esse artesanato. Então, assim, minha família já consumia artesanato naturalmente. E eu era muito encantada por esse mundo, né? Então, desde pequena eu sabia que eu ia fazer moda, que eu ia ser estilista, não sei bem porquê, não tenho ninguém na minha família, mas já desenvolvi esse lugar, assim, desde muito cedo. Então, com 12 anos eu fiz corte e costura, na 8ª série eu já fazia as minhas próprias roupas. Quando eu vim para o colegial, eu fiz a minha roupa de formatura, então eu já era
mercado, assim, desde os meus 12 anos eu já sabia que era isso que eu ia fazer. Então eu vim para São Paulo, eu sou do interior, vim para São Paulo com 17 anos e fui fazer moda na Santa Marcelina. Então eu entrei na moda bem jovem, saí de lá, já fui trabalhar no mercado, embora meu trabalho mais pesquisa era um trabalho já focado no artesanato, então na faculdade eu fiz todas minhas roupas de formatura eram bordados de arraiolo. Fiz cooperativa de mulheres em Atibaia, que eram descendentes portuguesas. E então já tinha muito esse olhar para o feito à mão, para o artesanal, mas depois eu fui para a indústria trabalhar, entender como funcionava o mercado da moda mesmo. E aí, depois de um tempo na indústria, eu entendi que não era bem aquele tipo de moda que eu acreditava e nem que me fazia feliz. Então, fui buscar um outro caminho para me reconectar com a moda que eu entendia que fazia sentido. Enfim. Então, foi aí que eu entrei nesse mundo. E me diz uma coisa, qual que é o grande desafio de você sair de um caminho que seja tradicional, né, um caminho que o sistema convencional, né, que você estaria seguindo o sistema convencional da moda em geral, para trilhar um caminho completamente novo, tá? Qual foram os seus grandes desafios assim? Nossa, acho que muitos, né? Porque quando a gente foi pioneiro, eu acho, nessa ideia, né, de reconectar do slow fashion, da moda sustentável, né? A Flavariana tem 10 anos, vai fazer 11 esse ano. Então a gente tem um caminho já. Então acho que os desafios foram enormes, assim. Acho que um dos primeiros desafios era falar sobre isso. Então, há 10 anos atrás a gente tinha uma visão assim, isso é hippie, isso não funciona, isso não vai dar certo, um certo, né, desdenho, assim, a moda não entendia esse tipo de compromisso ou de tentativa de mudança há 10 anos atrás. Eu acho que o mercado também não estava tão ligado, né, os consumidores não estavam tão ligados ainda na sustentabilidade, então acho que naquela época tinha mais uma preocupação com a comida do que com o resto. Então acho que essa consciência foi crescendo ao longo do nosso trabalho, né? Então, enquanto a gente crescia, a gente via que essa visão crescia globalmente. Então, eu acho, Flávia, interessante. Porque empreendedora, assim, de começar um caminho, sabe? Bom, enfim, você é um pouco mais velha do que os meus filhos, mas eu sempre brinco que, assim, quando eles nasceram, não existia a palavra economia criativa, economia compartilhada. Assim, tudo isso é muito novo, né? A própria palavra sustentabilidade era uma palavra que existia, mas eu diria que não fazia parte do nosso vocabulário tradicional, né? Uhum. Então, é interessante porque tudo muito novo, né? Às vezes eu brinco assim, que eu falo assim, mas as pessoas não dão muita bola para artesanato, mas na verdade até pode ser, por outro lado, os jovens todos de 30, 25 anos, todo mundo hoje tem um outro perfil, tem uma outra forma de olhar o mundo, né? E eu acho que isso que é importante realmente, você é um grande exemplo dessa forma sustentável, né, de olhar o mundo. E eu quero saber um pouquinho aqui, o Artesol, a gente, além de todos esses projetos, a gente faz muito um trabalho de ajudar ou ser mediadora, né, junto com grandes marcas de moda, para que elas possam trabalhar com artesão. Porque trabalhar com artesão, a Flávia vai dar essa aula aqui para todos nós, não é simplesmente você mandar um WhatsApp e pedir para ele fazer tal peça, porque o artesão não é uma mão de obra, o artesão é um artista. Você é um estilista e o artesão é um artista, né? Então, quando você trabalha com um artesão, você está co-criando uma peça, porque quem sabe fazer aquele trançado, aquele bordado, aquela renda, não é você, é o artesão. Mas quem sabe fazer aquela modelagem, né, e assim por diante, é você. Então, existe essa co-criação, né, entre o artesão e o estilista, ou o designer, ou o arquiteto, tá, hoje em dia, enfim. Mas, quando logo que a gente estava começando a rede, né, a gente conheceu, você nos conheceu, na verdade, né, e você foi a nossa primeira, a gente brinca que a primeira cobaia, né, que através dos nossos grupos que nós já tínhamos capacitado, o Polo Veredas foi um grupo que a gente capacitou no começo dos anos 2000, você foi para lá, né, desbravar essas novas terras, esses artesãos e começar esse trabalho de desenvolvimento das suas peças com os artesãos. Conta pra gente um pouco como é que foi desde o começo, enfim, qual é a sensação, né? Como é que fica a sua alma depois disso? Olha, na verdade, é a parte mais legal do meu trabalho. E na verdade, quando eu comecei,
Eu já tinha muito essa vontade de trabalhar com artesanato, então, antes de eu abrir a marca, eu fiquei um mês no Pernambuco, então fui conhecer Passira, Poção, na Renascença, os bordados de Passira, fui conhecer o artesanato ali, conhecer comunidades, fui pesquisar sobre o tingimento natural, então se tinha algum grupo de mulheres que já estava trabalhando com tingimento, então eu fui tentando mapear e absorver um pouco desse conhecimento. Foi muito isso que me formou, assim. Acho que a maior parte do meu conhecimento hoje vem dessas viagens que eu consegui fazer naquela época e fazia até mais. Hoje eu acho que eu consigo viajar cada vez menos, infelizmente. Mas não vai mudar, né? Com a pandemia, né? Não vai ficar só no virtual, não, né? Exato, se Deus quiser a gente volta. Mas, enfim, então eu comecei já muito com esse olhar e uma coisa que eu acho que é interessante, Sônia, é que assim, eu queria trabalhar, por exemplo, com algodão orgânico, né? E queria muito trabalhar essa temática do Brasil. Então, produtos de origem, produtos feitos no Brasil. E eu tinha muita dificuldade de conseguir um algodão orgânico industrial brasileiro. A maioria do algodão orgânico que tinha naquela época, pouquíssimo era ou da Índia, né? Ou, enfim, tinha uma época um pouquinho do Egito, mas a maior parte era da Índia. Não tinha brasileiro industrial, né? Existiam alguns grupos que estavam ali fomentando, mas isso não era acessível para o meu tamanho, para o meu tempo ali, 11 anos atrás. Então, o primeiro grupo que eu trabalhei foi em Pirinópolis, um grupo de fiandeiras também, que plantavam, colhiam, fiavam e teciam e tingiam no quintal da casa. Então, aquilo me inspirou muito, assim, e de algum jeito também, para o meu tamanho, para a minha iniciativa, também era do meu tamanho. A gente conseguia se conectar, ele tinha uma linguagem, né, do que eu buscava, esse olhar que eu buscava, elas já faziam isso desde sempre, né. Eu acho que um outro ponto também, eu vi que o Renato Ambrosi está aqui, e eu acho que é importante dizer que... Mas que é um amor, assim, incondicional, né? Tudo que ele faz, eu tô lá, tudo que eu faço, ele tá aqui, né, Rê? Muito maravilhoso. Não, e eu queria dizer que é isso também. Eu acho que o artesanato em si, né, e mesmo a arquitetura, o design de objetos, ele já tinha percorrido nos anos 80, eu acho, todo esse caminho. Então, muitos grupos que eu conheci já tinham feito, né, já tinham sido treinados, já tinham tido capacitação. Então, por exemplo, a Rissaco, que faz tingimento natural, que é parceira do Renato, já tinha ido, várias comunidades que eu fui aprender a tingir, elas já tinham aprendido, por exemplo, com a Rissaco. Então, acho que a gente, de algum jeito, a moda pegou uma herança também do design que já tinha percorrido, já tinha entendido esse ativo, né, incrível do artesanato brasileiro. Então, isso acabou que, assim, já me avançou alguns passos, né? E aí o desafio era conectar com a moda, né? Então, como é que a gente dialoga essas linguagens, criando inovação nos produtos, né? Então, acho que era um pouco disso. Assim, a gente foi viajando, foi conhecendo, e de fato, não é em uma viagem, né? Você precisa ter um diálogo ali de entender uma outra linguagem, um outro tempo, uma outra maneira de pensar, né? E adaptando, né, essa relação. E para mim, sempre o que me inspirou muito no processo criativo é o processo em si. Então, ficar ali olhando uma mulher cantando na roca, cantando, ou um tear batendo. É muito apaixonante, né? Cada ponto é um som, né? É um ritmo, é um uma ritmo, cor. é sensacional quando você olha elas cantando e fazendo, né, as tecelãs. É muito lindo. Exato. E eu acho que é desse tempo juntos, desse diálogo, dessa convivência, que vai surgindo muito lentamente produtos e inovações e tem muitas coisas que eu acho que é até legal dizer aqui, Sônia, que muitas vezes nem viabiliza, né? Às vezes tem grupos que a gente vai, que a gente trabalha junto e que esse produto não vira um produto, né? Vira uma história, vira um afeto, vira uma relação, mas nem sempre isso vira um produto. Então, acho que o artesanato, quando você fala, né, que o artesão também é artista, eu acho que é isso também. A gente, de algum jeito, né, eu como estilista, como mercado, eu tô ali nesse encontro, né, dessas linguagens para criar produtos, mas muitas vezes não só produtos, né? Criar esse diálogo já é por si só, acho que muito incrível, assim. Criar essa rede de apoio, criar parcerias, eu acho que isso também, o quanto eu sou uma outra pessoa a partir da minha vivência com essas pessoas e nesses lugares, ou seja, uma soma de perspectivas de mundo que me fez poder, enfim, hoje ter esse negócio
que eu acho que é plural, que é mais holístico, né? Tem a ver com essas minhas andanças por esses artesanatos, essas tipologias, e eu poder sentar ali naquela perspectiva, né? Não na minha como designer, mas naquela do artesão. E aí depois somando com aquela outra, com aquele processo, com aquele jeito de pensar, com aquela lógica de construir ali um processo criativo ou um produto, né? Entender esses outros tempos. Eu acho que é uma soma ali de linguagens que é muito rica e que é isso, me inspira demais. Mas me conta uma coisa, eu sempre só quando você foi para o Central Veredas, para quem não conhece, uma associação, né, de artesanato. Hoje devem ter mais ou menos uns 8, uma cooperativa, né, umas 8 associações. Fica no noroeste de Minas Gerais. Quando eu fui para lá, fui por Brasília, né? Fica mais ou menos umas 4 horas de Brasília, né? A primeira cidade grande, que é Unai, depois você começa a visitar as outras cidades menores. Mas o interessante de lá é porque eles fazem desde a plantação do algodão, né? A fiação, o tear, até o produto final. E, bom, além do que eles fazem também trançados, bordados, outras coisas, mas esse é o principal deles, é o tear manual. E você fez um trabalho realmente diferenciado, né? Acho que foi o primeiro grupo que trabalhou lá com eles, assim, primeira loja, primeira marca, primeira estilista que trabalhou com eles e que gerou também para eles uma riqueza de conhecimento, assim, difícil da gente dimensionar até, sabe? Porque não é só o que ela aprendeu com vocês, mas é sua forma de agir, sua forma de pensar, sua alma, a leveza, tudo isso você também passou para elas, como elas também passaram, né, muitas coisas para você. Então, eu queria saber como foi essa experiência, desde o momento que você chegou lá, até você desenvolver, depois que você ajudou a abrir um site para elas, né, um e-commerce. Conta para mim. Eu sabia até que você ia plantar algodão, eu já sabia dessas histórias assim. Conta pra gente aqui. Plantando, tá? Já tá colhendo a primeira safra. Ah, é mesmo? Gente, olha, essa menina é danada. Ela plantou algodão no noroeste de Minas. Mas quem fez isso é Dionete, que é da Copa Base e é Central Veredas também. Ela, Monique, são 2 mulheres assim muito incríveis. A Lu Navarro, que hoje é secretária de Cultura de Unai, mas que, né? A Lu é a alma. A madrinha do artesanato mineiro. Exato. Tá desde a dona Ruth, ela tá, né? Nesse processo. Ela tá no nosso conselho consultivo também do Artesol, porque ela entende muito, né? Ela entende muito do artesão, do artesanato. Né? Exato. Então, assim, o que acontece ali? Eu acho que o grande diferencial até desse grupo é que eu consegui me envolver muito profundamente. Então, eu fiz amigas, né? A Lu é minha amiga, assim, da gente se falar o tempo todo, dela trazer um doce de baru, enfim, tem uma relação. Como cozinha bem, né? Como cozinha bem naquele sítio que ela tem. Gente, a gente amou também quando a gente foi. Então, assim, eu acho que ali é uma relação de longo prazo, né? Eu acho que ali eu vi muitos desafios também, muita resistência. Então, assim, são mulheres extremamente comprometidas com o próprio... com a própria riqueza, né? A riqueza do fiar, a riqueza do tecer, mas é muito complexo. Acho que a gente tem uma dimensão social ali extremamente complicada. Acho que principalmente agora, né? A gente tem vários programas de fomento que foram cortados, então tem muitos desafios ali sociais, desafios de logística enormes. Nossa, mas o que eu acho incrível ali, assim, é que tem uma resiliência e um comprometimento, assim, com essa tipologia, com essa herança, com essa cultura, assim, que é muito delas, né? As mulheres que fiam ali, as moiras delas mesmas. Eu acho aquilo muito lindo. E o tingimento, então? O tingimento, para mim, é o lugar mais lindo que existe. É aquela associação onde eles tingem, né? Com natural, com semente natural. Gente, é muito emocionante aquilo. É muito emocionante. E é muito bonito porque lá tem vários polos. Acho que assim, lá tem uma riqueza. A terra é muito fértil, né? Tem uma riqueza enorme ali de tipologias. Então, você consegue também, criativamente, fazer muitas coisas. Porque com o algodão fiado, você também pode tingir, você pode bordar. Então, agora, por exemplo, a gente está lançando umas caixas de buriti, que elas fizeram lá no núcleo de Urucuia. E aí, os bordados com as linhas tingidas naturalmente. E aí, dentro da caixa, tem os produtos da Copa Base. Bárbaro. Que a maioria dos grupos de artesanato também produzem agricultura familiar, então alimentos, né? Então, a gente está tentando criar umas sinergias
entre o artesanato e o alimento para criar outros produtos que não sejam só roupa, né? Então, a gente vai lançar agora 2 produtos, 2 caixas pela Central Veredas com alimentos dentro. E uma tem o doce de baru, que foi um super desafio aqui também. Então, elas não estavam mais fazendo doce, a gente teve que pegar uma outra doceira. Mas aí você vê que tem um senso de comunidade ali muito incrível, porque é tão complexo, é tão difícil a gestão e ao mesmo tempo aquilo funciona, né? Tem uma hora que você fala, meu Deus, não vai dar certo, mas aí vai lá e dá. Então, eu estava até falando aqui com as meninas que existe uma outra linguagem, uma outra maneira de se comunicar, que não é, né, não cabe numa planilha, né? É uma outra tessitura ali de raciocínio e que funciona muito. Então, essa experiência com a Central, eu acho que é uma experiência já faz muitos anos, né, que eu frequento, que eu vou, e eu acho que é isso, ela transborda uma relação comercial, ela vai para uma relação até pessoal, no meu caso, afetiva, mas ela gera muitos desdobramentos. Eu acho que para mim gerou muitas reflexões também de tensões, de coisas que não funcionam, de lógicas que eu tive que melhorar aqui porque não funcionava lá, né? Não dá para eu chegar ali impondo qual é a maneira que eu acho que tem que ser. Então, acho que isso me amadureceu muito também. E entender que cada grupo tem uma metodologia que você tem que se adaptar para cada grupo, não existe uma maneira só de se fazer esse trabalho. E a outra coisa que eu acho que é muito legal é que essa influência, essa troca, gerou também benefícios para elas, né? Então, por exemplo, a história do algodão, né? A gente fez a ponte via Instituto C&A, então o recurso vem, que agora é Instituto Laudes, veio Instituto C&A, e junto com a gestão, né, Dionete é uma super gestora, com a capaz de um jeito incrível. Então, conseguiu também ali fazer uma ponte, né? E hoje elas estão conseguindo produzir o próprio algodão, que era uma coisa nos últimos anos que estava muito complicada. Elas já não estavam mais produzindo algodão, e elas estavam usando algodão com agrotóxico que elas compravam ali local, e elas estavam tendo alergia nas mãos. Então, elas usavam o tear manual, faziam manualmente, mas com algodão que não era orgânico, né? Então, agora elas estão voltando a ter autonomia da própria matéria-prima, né? Então, acho que esses encontros, essas conversas... Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, falei, a gente vai plantar algodão. E aí tinha uma resistência, porque também acho que isso é super importante a gente dizer, né? O artesanato, ele precisa o tempo todo ser livre para ser transformado, para gerar inovação, desde que parta das próprias pessoas que fazem, né? Então, quando eu percebi ali quais eram as mulheres que de fato queriam descaroçar na mão aquele algodão, né? Horas e horas e horas. Será que de fato esse algodão estava sendo valorizado lá na ponta? Então, várias reflexões ali do processo que eu tive, que eu pensei, bom, então tá, a gente precisa gerar inovação também, porque essas mulheres, as filhas delas, elas só vão querer trabalhar com artesanato, né, se elas tiverem esse diálogo do Instagram, se elas tiverem a internet, se elas tiverem também sistemas produtivos complementares, né? Então, a gente ficou entendendo que ali uma coisa complementava a outra. Então, acho que esse algodão vai gerar autonomia, mas também vai gerar empoderamento e imagino que provavelmente possam gerar outros pedaços ali de negócio que complementem o artesanato local, né? Então, eu acho que também é transbordar um pouco, pensar só numa coisa, mas entender que aquilo é um ecossistema vivo, né? Que é o algodão, é a fiação, é a tecelagem, é o tingimento, é o bordado, é o buriti, né? Então, é o encontro de todas essas técnicas, né? Então, quando elas têm autonomia dessa matéria-prima, eu acho que é muito rico, é poderoso para elas, né? Você sabe o que é incrível? Falando um pouco do artesanato, né? No Brasil, a gente acredita que devem ter uns 10 milhões de artesãos, né? Como eu falei no começo, o programa, inclusive, foi criado para gerar ferramentas para ajudar esses artesãos que já, quando foi lançado o Bolsa Escola, que hoje é o Bolsa Família, né? Para ajudá-los a gerar para eles desenvolvimento econômico. E então tem milhões de artesãos. Acontece que o grande problema que hoje existe do artesanato é porque o jovem, como você falou, o jovem, né, daquela região, ele provavelmente, graças a Deus, no Brasil, nos últimos anos, ele pôde estudar. É claro que a gente está longe de ter um ensino bom, mas ele conseguiu, pelo menos, sair, pelo menos no ensino fundamental, mais do que os seus pais. E quando eles estão naquela idade, 17, 18 anos, o sonho deles é sair da zona rural, né, que a maior parte das nossas amigas, né, vivem na zona rural. Eles querem sair da zona rural para ir para uma cidade imensa de 1.500 habitantes, né? E para ele é uma cidade imensa, que mora na zona rural, para ser vendedor.
E aí, porque ele vai ganhar meio salário mínimo, né? Às vezes, um salário mínimo. E para ele, aquela riqueza que ele nasceu é muito comum, né? Aquela mãe borda, faz trançado. Então, assim, quando chega uma pessoa como você, né? Como a Flávia, ou como uma estilista, ou como um designer, que chega num grupo desse para trocar, o mundo é outro. Porque aí você está, ao mesmo tempo, mostrando para essas jovens, para esses jovens que estão lá, que eles podem sim se empoderar e que eles podem, com o tempo, desenvolver produtos diferentes, com acabamento melhor e tudo mais, abrir o seu e-commerce e podem viver daquilo muito melhor do que vivendo como lojista como vendedor numa loja, numa cidade grande para eles, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Esse teu trabalho, a gente analisa muito isso lá na Pessoal, a importância desse contato com o jovem, porque cada vez mais ele está migrando para a cidade grande, tá? E é tudo que a gente não quer. E esse jovem, ele é o que mais entende, né? Nasceu com essa raiz cultural, então ele precisa mesmo voltar, porque não adianta você trazer uma pessoa de fora, por mais que você tenha toda a boa vontade, coração para chegar naquele grupo, é claro que aquele grupo jovem que nasceu lá, ele sempre vai estar respirando aquilo, né? Então, eu acho que é muito importante, principalmente para conseguir fazer com que esses jovens entendam que isso pode ser um bom negócio. Ainda mais como é você, que é jovem, que chega lá para conversar com eles, então eles falam a mesma linguagem, né? Flavinha, você há pouco tempo, né? Foi há pouco tempo que você fez o seu São Paulo Fashion Week. Foi maravilhoso, porque você pôs muitas peças artesanais. Conta um pouco como é que foi essa experiência de fazer o seu São Paulo Fashion Week aí com vários lançamentos de produtos artesanais. Foi incrível, foi um presente, assim. Eu acho que eu foquei muito, né, todos esses anos em estruturar essa cadeia, porque foi um grande desafio, em manter produtividade para os grupos, para os processos e tal. E aí chegou a hora que eu falei, não, agora a gente vai fazer esse desfile. E foi muito incrível, porque a gente convidou alguns grupos que a gente trabalhava, né, para co-criar peças para a gente. E foram peças icônicas, assim, né? Então, peças que realmente a gente pôde muito mais pensar num lugar artístico e simbólico do que representava aquela identidade, aquela tipologia, aquela força, né, criativa, do que ter que pensar num produto para mercado e tal. Então, foi uma liberdade criativa muito grande e foi incrível. Então, as meninas da Central, por exemplo, elas têm o chinil, que é uma tipologia tradicional, né? Veio do lombo. Maravilhoso. Era para selar o cavalo, depois elas incorporaram isso nas suas casas, né? Em tapetes, em almofadas. Para sentar, né? Que faz quando faz frio. Para sentar. Mas sempre a tradição dele é ser liso, normalmente branco, às vezes colorido, depois, né? Isso foi uma própria inovação delas, mas o tradicional é o branco, algodão branco. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu quero criar desenhos nesse chinil. Eu entendi como é que elas faziam ali, fiquei observando a maneira de tecer. E falei, né, para dona Nadir, tem um desafio, eu quero fazer desenho, né? Falei primeiro para a Lu, aí a Lu aceita tudo, né? A Lu é maravilhosa, porque ela topa tudo, ela fala, vamos fazer. Né, isso lá atrás, então a gente começou a desenhar uns tapetes, umas almofadas, foi um primeiro exercício. E quando foi o desfile, liguei para Monique e falei, Monique, quero fazer um casaco, quero desconstruir a bandeira do Brasil e tingir só em cores de pau-brasil. Então, mandei para elas um pouco de serragem de pau-brasil que eu tinha aqui. Elas foram tingindo em várias cores, a Neide, né, que era a tintureira principal de lá, em várias cores. E depois a gente desenhou o mapa do Brasil na modelagem do casaco. E elas, as artesãs, olhavam para a modelagem e teciam aqui. Isso é muito complexo, é extremamente desafiador e inovador para elas, né? E a gente tem que considerar ali que eram 4 artesãs, mas assim, a dona Nadir, por exemplo, tem mais de 65 anos, né? Então, eu achei incrível a disponibilidade delas de criar, assim, essa abertura para inovar no artesanato, né? E o resultado é incrível, assim, é uma das peças que eu mais acho maravilhosas, assim, a imagem do desfile, a própria, para mim aquilo é uma escultura, assim, né, e representa muito essa força, essa potência dessas mulheres, desse bioma, dessa terra. Eu acho que é uma comunhão ali de todas essas potências, né. E aí, no desfile também a gente trabalhou com o pessoal do Acre, o Mackerson, né? Então, na marchetaria, que também é um trabalho belíssimo, assim, acho que é uma das coisas mais luxuosas
eu já vi na vida. E o desafio para ele foi tingir as madeiras com as cores, né? Então ele fez um laranja muito intenso. E o Mackerson tem um conhecimento ancestral ali da Amazônia muito incrível, porque ele enterra a madeira em seiva de planta. E aí a seiva chupa, né? A madeira chupa a seiva. E ele consegue cores naturais muito intensas. Então ele tem um domínio ali do tingimento natural com técnicas que são também indígenas. É uma mistura de técnicas ali que é muito dele, assim. Ele inovou muito também nas técnicas de tingimento da madeira, né? E um acabamento primoroso, impecável. O Mackerson, para mim, ele é o encontro de todos esses artesanatos, né? Então, o nativo indígena, mas ao mesmo tempo ele tem uma influência europeia, né? Da própria marchetaria. E ali, enfim, também um desafio de esculpir uma forma nova, de tingir as madeiras de outra cor. Então, também foi muito lindo. A Cooperafes também faz as bolsas de caruá, então ela também tem o trabalho do tingimento natural. Inclusive, a gente está com muita vontade de fazer uma ela já faz tempo para criar novas cores ali para elas, elas também fizeram. E a gente tem as mulheres de Coqueiro Campo que fizeram o jequitinhonha, que é o barro, né? Também com a cor natural. Então, ali o desfile, a minha ideia era que fosse uma comunhão ali das cores do Brasil, nas cores naturais do Brasil, impressas em cada material. Então, tinha o barro, tinha a madeira, tinha o algodão, tinha o caruá, né? Tinham todos esses materiais, todos com as cores naturais mesmo, né? E o mais lindo do desfile é que a gente convidou os artesãos para vir para São Paulo. Ah, isso foi maravilhoso, né? E aí elas ficaram na primeira fila, e não era uma fila, era uma roda, então todo mundo sentou na primeira fila para assistir a sua arte, né? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a figura... inclusão social. Acho que a sua fala do começo, né, que é esse encontro entre o designer e o artesão, é um encontro que precisa ser de igual para igual, para ele ser potente, para ele ser criativo, né? E eu acho que a gente tinha muito essa coisa do estilista ou do designer ficar na foto em primeiro plano, né? O artesão em segundo. Então, o artesão vestido de mão de obra, né? Ele tá com uma roupinha branca, um aventalzinho, né? Exato. Então a gente quis trazer eles para o centro, né? Do tipo, olha, são essas pessoas que materializam essas ideias, né? Então, as duas coisas são importantes, a ideia e a materialidade, né? A afetividade, esse ritmo do fazer e tal. E foi muito lindo porque todos os grupos tiveram grandes desafios de forma, de técnica, de cor. Nenhum dos grupos reproduziu exatamente o que fazia. Todos eles tiveram esse desafio. Todos fizeram isso num tempo recorde. E muito engajado, assim, e daí ver essa materialização disso numa imagem forte de moda, eu acho que isso foi muito, muito lindo para eles, para gente, para todo mundo. Foi assim, nossa, fiquei muito emocionada. Foi um desfile realmente que, sabe, eu tava com um nó na garganta ali para dizer várias coisas. Eu fico coisas. aqui, só de você falar, eu já fico assim pensando nesses artesãos, gente, porque a gente que vai para o campo, né? Essas mulheres, elas são incríveis, assim, é difícil de detalhar, né, como é a alma de uma mulher dessas, porque elas é o aconchego que elas têm, entendeu? A gente se sente tão abraçada, tão querida, e ao mesmo tempo a gente vê que elas são tão sofridas, né, elas são tão deixadas de lado, e quando você traz ela para um desfile onde a Flávia Aranha, ela é tão importante quanto aquela artesã, isso é a melhor combinação, né, a soma de todos os bons valores, né, da vida. Então, isso é muito emocionante mesmo, é muito lindo você trazer para cá. Me conta uma coisa, Flavinha, eu queria saber também, eu queria aproveitar e as pessoas que estão ouvindo também, a gente também não vai ter muito tempo, porque eu queria ficar muito tempo aqui conversando com você, mas eu queria que você falasse também um pouco, porque a sua marca, você trabalha com muitos artesãos, mas você também trabalha com seda natural, você agora está trabalhando com algodão orgânico, né, lá da Paraíba, enfim, eu queria do linho, né, com essa fibra. Então, eu queria um pouquinho que você fizesse um resumo de todos esses materiais, essas matérias-primas que você usa, porque uma coisa que eu quero dizer que é muito sério, a gente tem visto, o Artesol tem visto várias marcas entrando nesse mercado, nesse caminho de trabalhar com artesanato, com produto orgânico, assim por diante. Por outro lado, a gente tem visto também marcas que usam esse artesanato para fazer toda uma campanha de marketing que ela está fazendo. No fundo, ela está pagando para aquele artesão R$100 e está vendendo por muito mais caro. Então, para a gente assim, é muito importante, sabe,
ter uma moda sustentável e seguir essa cadeia produtiva inteira sustentável, sabe? Da maneira que você planta o algodão, a seda, todo o tingimento natural, até você chegar no ponto final, que é o consumidor final, e que é uma coisa que você fala que é muito interessante, que não é poliéster, então não vai ficar o resto da vida, a hora que você não precisar mais, né? Ele não vai ficar lá mais 200 anos para aquilo acabar, né, no mundo. Então, eu queria que você desse um resuminho aí da sua marca, das outras matérias-primas que você usa, para a gente explicar um pouco o que é realmente uma moda sustentável. Eu acho que é uma palavra, né, que a gente fala que está até meio desgastada, né, Sônia? Mas eu acho que, para mim, e isso... Ai, meu Deus, minha bateria vai acabar. Peraí. Não, mas não caiu, não. Não vai cair, mas eu vou carregar, porque agora que eu vi que apareceu. Mas uma coisa que eu aprendi muito com o artesanato, para mim fez muito sentido desde o começo, é entender a circularidade das coisas, né? Num sentido muito holístico, até espiritual. Porque a gente vem da terra e volta para a terra, né? A gente é feito das mesmas substâncias que as outras coisas, que as plantas, que a terra, enfim, temos carbono, temos oxigênio. Então, eu acho que, para mim, isso foi uma premissa, um ponto de partida, que as coisas vêm da terra e voltam para a terra, né? E isso o artesão tem muito, né? O artesão de raiz, ele tem uma criatividade a partir dessa observação do entorno, né? Então, as mulheres de Jequitinhonha, elas têm o barro que está ali, onde elas pisam, tem a cor natural. Então, elas transformam essa matéria-prima, né, nos seus artefatos, na sua arte, na maneira de elaborar o que se sente, né? E a gente vai, isso pelo Brasil todo artesanato parte dessa identificação de materiais que existem ali disponíveis para serem trabalhados, né? Oportunidades de matérias-primas que podem ser trabalhadas, ou produzidas, cultivadas, ou mesmo coletadas, né? Então, essa visão do artesão, que é muito simples, para mim ela é muito forte, ela é quase a matriz do meu... Oi. Alguém me ligou aqui. Eu não bloqueei. Mas, enfim, ela é a matriz desse pensamento, né? Que a gente fala de circular, holístico. Então, acho que isso é fundamental. E aí, a partir dessa visão, a gente foi mapear e buscar o que o Brasil tinha de potente, de abundante em todos os seus biomas, né? Então, todas as falhas, a gente vai... então lá no Piauí tem a carnaúba, né? Lá na Bahia tem o caruá. Depois a gente desce e descobre que tem o Vale da Seda, que na verdade é uma influência da colonização japonesa, mas já virou brasileira. Então a gente vai mapeando, entendendo o que o Brasil tem de potente, fértil, e vai incorporando isso no nosso processo, né? Então, por exemplo, o algodão orgânico, ele tem conseguido ter uma relevância cada vez maior. Tem 2 projetos que eu gosto muito de enaltecer, que são muito fortes no Brasil e que estão aí já trilhando e batalhando há muito tempo. Um deles é a Justa Trama, que tem uma produção em Mato Grosso, mas principalmente no Ceará, com parceria com o Esplar, que é uma ONG de agroecologia que é muito forte no local e consegue fazer um trabalho muito sério. E temos também a Francisca, da Natural Cotton Color, que também produz esse algodão marrom, né, colorido, em parceria com a Embrapa, mas que tem um trabalho lindo ali também, na Paraíba. Então, são 2 matérias-primas que eu gosto muito de enaltecer, porque elas são produzidas no Brasil, elas são orgânicas e elas também vêm da agricultura familiar, da agroecologia, que eu acho que tem um diálogo muito conectado com o artesanato. A maior parte das pessoas que é artesã também está conectada à agricultura familiar, né? Então, acho que a gente está sendo muito coerente, assim, nesses encontros, né? Aí a gente tem o linho, por incrível que pareça, ele não é produzido no Brasil. Muita gente acha que a gente tinha linho brasileiro, Braspérola, mas na verdade o linho não é nativo do Brasil. Ele gosta de lugares mais frios. Então, o nosso linho ele é plantado na Bélgica, mas ele vem para o Brasil para ser fiado e tecido. E é uma fibra muito, muito boa para o nosso clima, né? A gente usa muito linho, gosta muito de linho. Então, a gente tem feito uma pesquisa já há alguns anos de tentar entender como produzir linho no Brasil, a princípio, e depois como observar na nossa biodiversidade outras fibras que pudessem fazer o papel do linho, mas que fossem nativas do Brasil, né? Então, a gente encontrou a malva na Amazônia e temos tentado viabilizar a malva para virar o nosso linho nativo do Brasil, né? E, de novo, agricultura familiar, artesanato. Então,
tudo está conectado, tudo é uma rede, né? Acho que isso que é importante. Quando a gente mergulha profundamente nos processos, a gente entende que tem uma lógica ali que desdobre muitos braços, que forma uma grande teia, né? Então, inclusive, a gente na Flávia a gente abriu um novo braço de negócio que chama Teia, que é um lugar de desenvolvimento têxtil, tecnologia têxtil, e também projetos de capacitação para artesanato. Estão focando muito nesse encontro, né, da ancestralidade, mas também da inovação. Né? E aí, pegando o gancho do que você falou sobre os jovens, o que a gente vê é, de fato, uma importância de abrir esse espaço, né, de não negar a tecnologia, né, entender que o artesanato é vivo, ele se transforma, e que a tecnologia, se ela fizer sentido para essa nova geração, por que não, né? Ao mesmo tempo que você está ali extremamente manual, com o barro, com a forma livre, por que não usar o Instagram para chegar direto ao seu cliente final, para poder se comunicar, né? Para engajar uma juventude. Então, acho que isso é muito interessante. E a Teia, que é esse braço nosso de negócio que está olhando para um universo que transborda a roupa, mas que vai para esse ecossistema, está atuando nisso. Então, a ideia nossa é fazer projetos de conexão com os grupos produtivos, de gestão, de capacitação, ao mesmo tempo, pesquisa, texto, inovação bem tecnológica mesmo a partir desse conhecimento ancestral. Então, a gente está muito olhando para esse lugar. E aí, nisso, trazendo novas matérias-primas. Então, uma matéria-prima, por exemplo, que a gente desenvolveu foi no linho, a gente faz o tingimento natural, a impressão botânica, e depois a gente passa uma camada de látex, que é produzido no Acre, né, na Amazônia. E a gente tem uma matéria-prima emborrachada, né, impermeável, que é um desafio para quem não trabalha com poliéster, né, como é que você vai ter um tecido impermeável? Então, a gente começa a olhar para esses lugares, incorporar novas matérias-primas no nosso processo. Mas sempre a diretriz é que ela possa vir da terra e voltar para a terra, né? Então a gente não usa nada que fica no mundo. Eu sempre falo, a gente vive num planeta que ele é redondo e ele é finito, né? Ele tem aquele tamanho. Então, para onde vai todo o lixo que a gente joga? Para onde vai todas as roupas que a gente descarta de poliéster e que não são biodegradáveis, né? Quer dizer, a gente está jogando lixo, demora pelo menos 500 anos para se decompor. Então, a terra não aguenta, né? Essa velocidade. Isso é sensacional. Produção e uma coisa dessa, porque as pessoas não se tocam com isso. É completamente diferente uma camiseta toda de algodão, né, e a camiseta de poliéster. É incrível ouvir uma. Exato. Uma coisa que a gente está tentando viabilizar, uma ideia nova que surgiu até numa reunião de brainstorm. A Sabrina, que está tocando a teia aqui com a gente, trouxe um pouco esse olhar. E da gente conseguir pegar os nossos retalhos, nossos resíduos e transformar num novo tecido para virar cachepô de planta. Porque para dar essa dimensão de que a gente pode enterrar. Então você enterra aquele tecido e ele volta para a natureza. Quando você tem uma camiseta que está furada, que não tem mais como você fazer nada com ela, se você enterrar ela vai degradar, ela vai voltar para a natureza. Se ela for uma camiseta de algodão orgânico tingida com plantas, né? Porque ela não tem nenhum tipo de petroquímica envolvida. Incrível isso, incrível. Mas e a linha? A linha também, de algodão, ela também degrada. Gente, incrível. Quer dizer que você põe na terra, ela faz parte. Ela volta, ela degrada, é matéria orgânica. Então, acho que essa ideia trouxe pra gente uma vontade de criar um novo tecido a partir dos nossos resíduos, que possa... Porque se você for ver, muda, sempre vem no plástico as mudas, né? Então, a gente pensou, por que não criar um tecido que possa virar o vaso e a gente poder enterrar o vaso, plantar o vaso, né? E esse vaso ser têxtil. Então, a gente está com uma vontade de criar esse tecido, mas ainda não está... Foi só uma ideia de brainstorm, a gente ainda precisa conectar muitas pessoas para viabilizar isso, né? Mas é uma das ideias, assim, que surgem no nosso dia a dia, que mostra essa vontade mesmo de fechar o ciclo, né? De gerar essa também consciência nas pessoas de que a gente precisa fechar esses ciclos, né? E manter esse consumo circular, né? Senão a gente não vai conseguir continuar no planeta, né? Então, é uma ideia também de transbordar isso. Que é uma ideia que o artesanato tem, assim, tá ali, escrito, escancarado, estampado, né? Em todas as tipologias, essa visão de que as coisas vêm e voltam para a Terra. Acho isso muito bonito.
Isso é incrível mesmo, é sensacional. O Flávia, agora a gente escuta, dá um desespero, né? Porque você fica pensando assim, 99,99% das roupas que todos nós, você não, mas todos nós consumimos, eu consumo também uns 10, 15% de Flávia Aranha, vai. Mas o que a gente consome não vai ficar aí 500 anos, assim, é incrível, assim, isso, assim, dá uma sensação de culpa, né? Que a gente tem, que, puxa, o que eu tenho que fazer para realmente ajudar? Agora, também tem um problema, né? É que essa matéria-prima, normalmente orgânica, ela é mais cara, né? Pelo fato de produzir. É diferente de você produzir num lugar pequenininho, você produz o algodão, né? O fio, o tear, tal, e você produz numa grande fábrica de tecido, né? Então, conta pra gente um pouco como que o jovem, né? O jovem estilista, ele pode começar a pensar em trabalhar com essa matéria-prima sem quebrar na primeira semana, né? Eu acho que tem várias questões, sabe, Sônia? É super complexo isso. Eu acho que é um desafio sistêmico, né? Então, até se você for pensar no artesanato, né? Na ponta, quanto fica um artesanato? Muitas vezes as próprias artesãs não conseguem consumir o que elas próprias produzem, né? Então, esse é um grande desafio do capitalismo. Então, né, o sistema produtivo muitas vezes não consegue ser o próprio mercado consumidor. Isso acontece também no nosso caso, na Flávia Aranha. Um dos eixos, eu acho que tem dois eixos aí que eu tento muito trabalhar para mitigar um pouco isso. Um eixo é o conhecimento, então, empoderamento a partir desse conhecimento, as oficinas, workshops, para você poder você mesmo fazer a sua própria roupa. E o outro eixo é esse investimento em pesquisa e tecnologia, né? Eu acho que esse encontro da ancestralidade e da inovação, ele é muito lindo, porque ele pode gerar muitas soluções que sejam mais viáveis, não? Então eu acredito sim que a gente pode ter matérias-primas como modal e tencel, por exemplo, que são mais acessíveis e ao mesmo tempo são tecnológicas, mas são circulares, né? Elas também vêm da terra e voltam para a terra. Não precisa ser o poliéster. Então acho que tem esses dois caminhos. E eu acho também que a gente está cada vez mais pensando num lugar mais local, comprar menos, consumir melhor, né? Ter produtos de mais qualidade, mas ter menos quantidade. Então, acho que existe esse pensamento que está cada vez mais forte, ocupando mais espaço e que vai trazer novos frutos, né? Então, acho que não dá para falar assim, é muito mais caro. Eu acho que é muito mais caro o processo todo, né? Não é só o algodão que é mais caro, mas é a maneira como você paga a costureira, o cortador, o sistema produtivo. Então, ter uma fábrica e não terceirizar, quarteirizar para facção e tal. Então, tudo isso eu acho que também está junto, né? A maneira, o ecossistema ele gera esse custo. Mas eu acho que quanto mais a gente descentraliza isso, né? Então, quanto mais iniciativas de algodão orgânico surgem em vários estados, você diminui essa coisa da logística, você gera mais acesso. Então, acho que esse pensamento em rede, eu sou um pouco otimista, assim. Eu acho que o pensamento em rede, descentralizado, ele tende a viabilizar uma certa democratização desses materiais, que hoje ainda estão num lugar mais de luxo, né? Embora sejam extremamente simples também, né? Mas tem essa dualidade, eu acho. Acho que o trabalho artesanal tem essa dualidade, o meu trabalho tem essa dualidade, então ele tem uma... Até hoje eu estava falando isso com a Maria, que faz nossas redes sociais, né? A gente tem uma cadeia produtiva extremamente democrática e descentralizada, porém o nosso produto não é democrático, né? Quando ele se torna pronto, ele não é democrático. Eu acho que isso é um desafio, mas eu acho que tem vários processos que a gente tende a fomentar de empoderamento, conhecimento, autonomia, né, em todos esses eixos da cadeia produtiva que tendem, num longo prazo, eu acho, a tornar todas essas matérias-primas mais acessíveis, mais democráticas, né? Um exemplo, a gente está lançando agora uma linha de tricôs feitas à mão, por um grupo de artesãs liderado pela Mila, que já é uma artesã que trabalha com a gente há muito tempo. E o fio é uma inovação. É o algodão da Natural Cotton Color, que virou um cordão de barbante pela Euroroma, que é uma fábrica de fios artesanais. Então, hoje, pela primeira vez, todos os estudantes ou artesãos pequenos, tricoteiras, crocheteiras que quiserem ter acesso a um algodão orgânico de qualidade, vão ter, né? Era uma matéria-prima super difícil. Quantos estudantes não me mandam e-mail? Flávia, eu quero 2 metros de algodão para fazer meu TCC e tal. Então, pela primeira vez, a gente tem no mercado um fio que está acessível para qualquer um. Você pode comprar só um novelinho, você pode fazer uma peça, um cachecol, uma blusa,
com um algodão que é de agricultura familiar, que é orgânico, que é naturalmente colorido e que está disponível por um preço acessível para todo mundo comprar. Então, acho que essas parcerias tendem cada vez mais a gerar acesso a esse tipo de material, de processo, enfim, acho que tende a crescer. Não, bárbaro. A gente só tem mais 3 minutinhos aqui. Tá, eu só queria que você falasse aqui as suas considerações finais. E eu quero, antes de mais nada, muito te agradecer, porque toda vez que eu te escuto é uma aula. Eu aprendo muito com você. Obrigada. Que bom, Sônia. É um prazer estar aqui. Adoro artesanato, adoro falar com vocês. Eu acho que o Artesol é uma rede muito, muito potente. Eu vejo que está dando muita visibilidade para o artesanato, que durante muito tempo ficou escondido nos sertões, né? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz quando vocês viabilizaram a rede Artesol, porque eu acho que gerou também uma possibilidade desses sertões se encontrarem com as grandes capitais. E esses encontros criativos eu vi, né, geraram muitos frutos, geraram muitas conexões, muitas parcerias, né? Então, o meu agradecimento aí pela potência da Artesol, por essa convivência, pela parceria. Eu acho que fortalece muito o artesanato. Extremamente, é o que você falou, tem milhares de artesãos no Brasil querendo trabalhar, tendo trabalhos incríveis, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes não existe esse encontro, né? Das pessoas que querem produzir com as que querem fazer, né? Criar. Esse é o grande intuito da rede, é conectar, né, o designer, o estilista com os artesãos, né? Com os produtores dessa matéria-prima toda. Essa é a grande, é o grande futuro. Graças a Deus, hoje nós temos comunicação no país, então a gente hoje consegue. Nós estamos fazendo Zoom no Artesol toda quarta-feira com 50, 60 artesãos ao mesmo tempo. Que demais! Isso é muito, muito transgressor. A gente ganhou anos e anos de contato com ele, porque para a gente estar com ele, tinha que pegar um avião, andar 5 horas, né? Conhecer, aí você, normalmente, às vezes, né, você tem que voltar no dia seguinte, então aquela correria, tudo muito corrido, né? Obrigadíssima, Flávia. Obrigada, muito, querida. Muito obrigada pela sua presença. E obrigada a todos que participaram hoje. Hoje, toda quinta-feira, às 18 horas, né, o Artesol nós vamos ter um novo live, falando de temas diferentes, mas sempre, obviamente, vinculados ao tema artesanato. E eu queria pedir para todo mundo, se vocês ainda não entraram na rede, entrem na rede, www.artesol.org.br, procurem lá, vocês vão ver inúmeros grupos de artesanato, todas as tipologias que eu falei, trançado de fibra, bordado, tecelagem, madeira, cerâmica, tá? E os estados, hoje nós estamos em todos os estados brasileiros, então você vai conhecer o Brasil inteiro, né, em termos de artesanato. Muito obrigada. Obrigada, querida. Beijo.